Hoje pela manhã eu não tive condições de tratar de todos os pontos da confissão de fé, aliás, do momento de confissão de fé que foi feito por meio do Catecismo Maior de Westminster. Eram vários pontos a respeito do quarto mandamento. Eu me apeguei a um e vou me apegar a mais um. Não é possível tratar de todos os pontos. Os irmãos lembram que eram vários, às vezes vários sermões no mesmo mandamento para a exposição sequenciada, e eu não vou me aventurar aqui a fazer isso durante o culto. Mas a pergunta 119 do Catecismo Maior diz assim: quais são os pecados proibidos no quarto mandamento? E esta é uma questão que muitas pessoas ainda têm dúvidas. A resposta é: os pecados proibidos no quarto mandamento são toda omissão dos deveres exigidos, toda realização descuidosa, negligente e sem proveito, e o ficar cansado deles, toda profanação desse dia por ociosidade e por fazer aquilo que é em si pecaminoso, e por todas as obras, palavras e pensamentos desnecessários acerca de nossas ocupações e recreios seculares. Amém. O que é que Deus nos proíbe de fato? Os irmãos sabem que sempre ao longo da exposição, e já foram várias vezes que foi exposto esse mandamento aqui, eu tendo a tratar mais da parte positiva no mandamento, o que Deus nos ordena a fazer, como aproveitar o dia, né? O que fazer durante o dia do Senhor. E a gente evita de começar a discussão pelas proibições, para que se mostre que não é um mero legalismo, mas que isso procede de um coração que foi renovado em Cristo e nos dá o interesse por coisas que antes não nos eram interessantes. O dia do Senhor nos traz o interesse pela palavra de Deus, o interesse pela leitura, pela meditação, pela pregação, pelos sacramentos, pelo tratar de algumas questões em família, à luz da palavra. Então, tudo isso está exigido no mandamento. Por outro lado, o Senhor também nos proíbe de fazermos algumas coisas que não são dignas desse santo dia. Algumas delas devem ser extirpadas da nossa mente, do nosso coração e das nossas atitudes em todos os dias. Por exemplo, fazer as coisas de maneira desleixada. Mas aqui o ponto específico é em relação à adoração ao Senhor. Ele diz que é proibido a realização descuidosa, negligente e sem proveito, e o ficar cansado dessas coisas. É proibido, segundo a Escritura, você vir para o culto, mas ser desleixado com o culto. Você vir e está pensando em outra coisa. Você pega o celular e vai ver rede social. Mas ninguém vê. Eu sento num cantinho assim, eu tenho um jeito, a tela do meu celular, ninguém vê. Mas o culto não é a homens, o culto é a Deus. Deus vê. E Deus pretende que seu nome seja honrado. O fazer as coisas de maneira desleixada no culto diz respeito à quebra do terceiro mandamento, que é o uso do nome de Deus em vão, e também a quebra do quarto mandamento, quando nós estamos no culto, mas não estamos fazendo aquilo que é devido no culto. Outra forma de sermos desleixados, negligentes com o culto, é quando nós não nos preparamos para ele. Quando você sabe que precisa descansar à tarde e não descansa, e chega no culto dormindo. Quando você sabe que precisa dormir no sábado, determinada hora, para acordar bem, você não dorme. Você vai para uma festa, você vai ficar conversando até altas horas. Crianças que ficam assistindo, seja lá o que for, até altas horas, e não se preparam para o culto. Isso é uma forma negligente, descuidosa de tratar o dia do Senhor. Se eu não acordo no dia do Senhor, no horário que é aquele ideal para que toda a minha casa esteja preparada no momento certo de sair, isso é uma maneira descuidosa. E aí estão excluídos todos os casos que são casos fortuitos, que estão acima da nossa condição de serem previstos. Esses casos lhe farão, de fato, chegar atrasado algum dia. É muito possível que alguém chegue atrasado algum dia. Alguns são menos suscetíveis a estas coisas, mas
via de regra, alguém tem um problema algum dia. É possível que isso aconteça. Mas eu preciso me guardar, eu preciso me preparar para este santo dia de repouso. Ele diz também, toda profanação desse dia por ociosidade, ficar em casa sem fazer nada durante o dia inteiro, ouvir para o culto e depois não ter nenhum período de meditação. Você precisa meditar um pouco na palavra de Deus, né? Um pouco de tempo consigo mesmo e com o Senhor. Aproveitar, por exemplo, vai tomar banho, coloca o salmo para tocar, canta os salmos, ora nas refeições. Não seja ocioso nesse dia. E por fazer aquilo que é pecaminoso em si, e por todas as obras, palavras e pensamentos desnecessários acerca de nossas ocupações e recreios seculares. Tudo que é pecaminoso, ou seja, o promover trabalho para mim mesmo e para aqueles que dependem de mim, seja meu filho, minha filha, meu servo, minha serva, todos devem cessar as suas atividades nesse dia. Como os irmãos sabem também, este cessar de atividades não é pleno, não é em todas as circunstâncias de trabalho. Existem muitas profissões que precisam funcionar hoje. Eu já vi algumas pessoas chegando aqui de Uber agora. Se o Uber não funcionar, agora cabe ao Uber, quando ele é crente, ele fazer uma escala para que no domingo ele esteja mais livre, mas sempre alguém vai precisar trabalhar. Você tem a energia que nós precisamos para o culto, tem água, você tem polícia, bombeiro, você tem uma infinidade de atividades que são serviços de necessidade e que precisam se manter para que a sociedade funcione. Então, estes trabalhos, eles deveriam seguir uma ordem de escala, para que as mesmas pessoas não estivessem todos os domingos trabalhando. Então, você vai trabalhar, mas vai trabalhar por uma escala, para que muitos domingos você esteja na igreja e outros domingos, infelizmente, por conta da natureza do seu trabalho, você não vai estar. Agora, qualquer profissão que te impeça de estar todos os domingos na igreja não é uma profissão digna para um crente. E como você não tem como mudá-la, você procura outra ocupação. Então, por tudo isso, nós podemos quebrar o mandamento do Senhor e devemos nos abster destas coisas, porque são pecaminosas à luz da palavra de Deus. Por isso e por muitos outros pecados, nós vamos pedir perdão ao Senhor, vamos curvar nossa cabeça e pedir, Senhor, nos ajuda a sermos mais santos diariamente. Oremos ao Senhor.